Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, orando para que as coisas possam melhorar e a gente possa voltar a estar juntos novamente. Bom, hoje a gente vai falar sobre algo que foi muito real na minha vida e que eu creio que seja uma situação que todos nós vamos enfrentar em algum momento da vida. E a gente vai falar hoje sobre perdão. Então, o nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Para a gente começar a falar disso, eu queria contar uma história para vocês. Uma história fictícia, tá? Essa não é real. Havia pensa que você, né, tem um irmão, e aí o seu irmão tá juntando dinheiro, juntando as economias dele para poder comprar um celular novo. E aí ele juntou, economizou, guardou durante muito tempo aquele dinheiro. E na semana que ele ia comprar o celular, você vai lá e pega esse dinheiro e gasta esse dinheiro. E o seu irmão descobre, e aí você tem um grande problema, e ele fica muito triste, muito chateado. Você também fica triste, chateado, que fez besteira. E aí você implora, e ele te perdoa. Ufa, ficou tudo bem, né? E aí vamos supor que você também tem suas economias guardadas e você está juntando também para comprar uma coisa que você quer. E aí um amigo seu pega emprestado, escondido, sem você saber, e aí você descobre que ele fez isso. Mas aí você fica tão revoltado, tão chateado e não perdoa ele implora, mas você não perdoa, chama a polícia e ele vai preso. Imagina essa situação. Será que tem alguma coisa de errado aí? O que tá de errado aí nessa história? Muitas vezes nós somos essa pessoa que é perdoada, mas que não é capaz de perdoar o erro do outro, né? A gente sabe que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, o que o Senhor fez por nós, o perdão de Deus por nós é tão grande, tão maior do que todas as coisas, mas a gente insiste em, mesmo sendo perdoado, em não perdoar outras pessoas. E aí, para que a gente comece a falar de perdão, eu quero que você pense o que é o perdão. Perdão não é simplesmente esquecer o que alguém fez com você. Perdão é você conseguir lembrar, você lembrar do que a pessoa te fez, do que ela te machucou, te feriu, mas aquilo não causar mais dor em você. Isso que é muito difícil, porque às vezes a gente acha que a gente perdoou, mas quando a gente lembra, ou quando alguém toca no assunto, aquilo ainda machuca o nosso coração. Então quer dizer que esse processo ainda não foi finalizado na nossa vida. E aí eu queria falar com vocês algumas verdades sobre o perdão. Perdão envolve dar uma nova chance para quem feriu você. Então, não é que você precise necessariamente ser o melhor amigo dessa pessoa, andar com ela todos os dias, enfim. Mas perdão envolve você não culpá-la novamente por aquilo e você não sentir mais dor e você ser capaz de viver, de conviver, de lidar com essa pessoa de uma forma pelo menos normal, né? Pelo menos tranquila, né? Perdoar não é fácil. A gente acha que perdoar é fácil. Até que aconteça alguma coisa realmente grave com a gente. Que alguém te fira assim de uma forma muito grande, para que a gente entenda que perdoar não é nada fácil, né? Eu achava que eu sabia perdoar, até que aconteceu uma coisa muito ruim, né? E às vezes a gente pensa assim, às vezes não, né? É real que as nossas maiores decepções muitas vezes são daquelas pessoas que nós mais amamos. Então, é muito mais difícil, né? Quando a gente sofre alguma ação que doa vindo de uma pessoa que a gente ama. Então isso é ainda mais difícil, é ainda mais doloroso. E perdoar não é fácil como muitas pessoas pensam. É muito difícil, muito difícil. E é por isso que a gente não consegue perdoar sozinho. A gente precisa pedir ajuda de Deus. Como eu falei pra vocês, no momento da minha vida que eu precisei perdoar, a minha oração pro Senhor era assim: Senhor, eu não quero perdoar. Eu não quero, eu não consigo, mas eu sei que eu preciso perdoar. Porque o perdão não é uma questão só de você liberar o outro de uma culpa, mas o perdão significa liberdade para você também.
Porque quando a gente carrega uma mágoa, uma dor, aquilo pesa no nosso coração, é como se a gente estivesse carregando o mundo nas nossas costas, né? E aí, isso é pior ainda, né? A gente guardar uma mágoa, uma amargura, uma dor, é muito devastador. É um veneno que a gente vai tomando todos os dias, é uma prisão que a gente vai se trancando e às vezes a gente não consegue mais sair. E é por isso que a gente não pode fazer isso sozinho, não pode carregar isso sozinho. Mas em Jesus nós temos a certeza de que há ajuda para perdoar. Eu me lembro que eu orava assim, eu falava, Senhor, por favor, eu não quero, mas eu preciso perdoar. Porque eu sabia que além daquilo estar fazendo mal para aquela pessoa, também estava fazendo mal para mim. Eu sabia que eu não ia ficar bem até realmente perdoar, até que aquilo não doesse mais em mim, até que aquilo não trouxesse dores e lembranças horríveis para mim. E aí a gente precisa entender que a falta de perdão também é uma arma de quem? Do inimigo. Porque ele fica lançando aquilo, lembrando daquilo na sua mente e fica vendo pensamentos ruins para você, no seu coração, na sua mente. Então o inimigo usa essa falta de perdão, essa dor, essa ação errada para nos incomodar, para nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Porque a gente sabe que a gente, para receber o perdão, a gente precisa perdoar também. Lembra na oração do Pai Nosso, quando a gente fala assim, Senhor, perdoa as minhas ofensas assim como tenho perdoado a quem me tem ofendido? Então, se eu não estou perdoando quem me ofendeu, eu estou falando para Deus, ó, Deus, não me perdoa não, porque eu não estou conseguindo perdoar, então você está falando para Deus, ó, Deus, me perdoa assim como eu perdoo. Se eu não perdoo, você está falando para Deus não te perdoar, né? Então, o perdão, ele vai além do que o outro. O perdão é muito mais sobre você. É muito mais sobre você se libertar dessa sua cadeia, dessa sua dor e fazer com que aquilo não te cause mais machucados, com aquilo não te fira mais, não te cause mais dor e fazer com que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida, sobre o seu pensamento, sobre aquela dor em você. A falta de perdão é um veneno muito amargo e ele pode levar à morte espiritual, à morte, à amargura. Isso é muito, muito, muito ruim, muito pesado para o nosso coração. Perdoar é sinônimo de amar, e amar é ser como Jesus. Os 2 maiores mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou foi amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, se eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo, se eu perdoo como eu gostaria de ser perdoado, eu estou sendo sim semelhante a Jesus, porque ele foi alguém que perdoou aqueles que crucificaram ele perdoou toda a humanidade, ele pagou por todos os nossos pecados. Então, perdoar é ser semelhante a Jesus. Quando a gente perdoa, a gente se parece cada vez mais com Jesus. E isso tem que ser um alvo na nossa vida. Perdoar não só porque alguém merece, porque o perdão ele não vem do merecimento, mas o perdão é algo divino, é algo que vem de Deus para você se libertar e também libertar o outro dessa prisão. O perdão, ele não tem um limite, né? Lembra quando perguntaram para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus falou 70 vezes 7. Não que a gente tem que contar quantas vezes a pessoa nos magoou, mas isso quer dizer que a gente precisa perdoar quantas vezes forem necessárias. Não porque alguém mereça o perdão, mas porque nós entendemos que isso vem de Deus, que o perdão é um mandamento de Deus e que a gente precisa disso para ser livre. Perdão vai partir, sim, de uma escolha nossa. Não, eu tô sentindo que eu vou perdoar. Não, você tem que escolher perdoar. Ainda que você não queira, você precisa escolher perdoar. E isso é um processo. O perdão, ele é um processo. Não é você falar assim, não, Jesus, eu escolhi perdoar. E no outro dia já tá tudo bem, tudo ok, tô de boas com a pessoa ou comigo mesmo, né? Na verdade, não é assim. O nosso perdão, ele é sim um processo, leva tempo, mas a gente precisa estar disposto a fazer isso, a liberar esse perdão. Perdoar é fundamental para que a gente tenha um livre relacionamento com Deus e para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta livre da dor, na verdade. E às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que perdoar só o outro, só o outro, só o outro.
Mas muitas vezes pode ser que você esteja se culpando por alguma coisa, que Deus já te perdoou, você já pediu perdão a Deus, mas você não foi capaz de se perdoar. Saiba que o Senhor, quando Ele perdoa alguém, Ele joga o seu pecado no mar do esquecimento, Ele esquece o seu pecado. Então, se o Senhor Jesus já te perdoou, é só você também se perdoar, querer se perdoar. Não deixe que o inimigo traga à sua mente pensamentos de culpa, de remorso, muito pelo contrário. Se você já se arrependeu, já pediu perdão a Deus, procure você também se sentir perdoado, não deixando que pensamentos ruins, que as flechas, as armas do inimigo venham sobre você. Então, exercer o perdão a si mesmo também é algo muito difícil, mas é algo que precisa ser exercitado. E a gente não pode desistir. Não pode desistir de perdoar nós mesmos, não pode desistir de perdoar o outro, porque a gente sabe que a gente precisa disso para viver bem. Lembrar que a gente não está sozinho nessa. Se for preciso conversar com alguém que te ajude, converse, coloque para fora. Se eu preciso conversar com a pessoa, converse, coloque para fora. E principalmente, peça a ajuda de Deus, porque Ele sempre vai nos ajudar a perdoar. Se você não quer, faça como eu fiz, aquela oração: Senhor, eu não quero, mas eu sei que eu preciso perdoar. Porque isso é algo fundamental na nossa vida, para trazer paz para o nosso coração. E também para nós, cada vez mais, nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que leva tempo, mas não desiste, lute por isso. Não viva escravo de uma mágoa, de uma dor, de um machucado que fizeram a você. Muito pelo contrário, seja livre dessa prisão, da acusação, da dor, seja livre disso e perdoe, peça a Deus para te ajudar a perdoar. Que essa palavra fique guardada no seu coração, que você possa lembrar disso todos os dias, porque todos os dias nós precisamos exercer o nosso perdão. E que Deus te ajude, te dê forças para vencer todos os desafios e todas as dores que possam estar guardadas no seu coração. Que você seja livre e muito, muito, muito feliz. Um beijo enorme, estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus.